Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Alô amigos, boa tarde. É sempre um grande prazer levar a equipe até sua casa, levando conhecimento, informação e até entretenimento. Neste momento em que as atividades presenciais ainda não foram liberadas, nossa missão é diminuir as desigualdades sociais, que hoje refletem uma profunda desigualdade digital. Nosso trabalho social é apoiar as famílias, apoiar os estudantes da nossa cidade e do nosso estado. No módulo de hoje, de alfabetização, vamos estudar as formas em matemática. Vamos ao módulo. Olá, crianças, tudo bem? Sim, tia, estou tão animada. Eu também, tia. O que vamos fazer hoje? Hoje vamos aprender sobre as formas geométricas. Tia, o quadrado é uma, né? Isso, muito bem. A bola, tia! A bola? A bola não é forma geométrica. Bola não, tia. Eu quis dizer formas geométricas, mas eu não me lembro, tia. Sim, Thaís, compreendi. Você quis dizer círculo, não é? É isso aí, tia. Como assim, tia? O que o círculo tem a ver com a bola? Olha, este é o círculo, tá? O círculo, ele tem uma forma arredondada, tá? E ele lembra uma bola, tá? Então, eles estão associados. O círculo lembra uma bola. Então, foi isso que a Thaís quis dizer. Quando ela falou bola, na verdade, ela estava lembrando desta forma geométrica, o círculo, tá? Agora entendi, tia. Tia, eu não lembro das outras formas geométricas. Nem eu, tia. Mostra pra gente. Bom, meninas, já percebi que vocês estão confusas ou não lembram de todas as formas geométricas. Então, agora nós vamos estudar e conhecer algumas formas geométricas, tá bom? Hoje a gente vai relembrar tudo isso. Vamos lá? Você aí de casa também, vamos lá? Hoje nós vamos aprender sobre as formas geométricas planas, tá? Para quem não sabe, as figuras geométricas, elas podem ser divididas em dois grupos, tá? O grupo de formas geométricas sólidas, que são os sólidos geométricos, e o grupo de formas geométricas planas, que são as formas que nós vamos estudar hoje. Formas geométricas planas. Então, agora vamos conhecer algumas formas planas, tá? Vou começar pelo círculo, tá? Que foi uma que a gente acabou de discutir agora há pouco, tá? Olhem só, Thaís. O círculo, como eu falei anteriormente, ele possui uma forma toda arredondada. Lembra uma bola e também lembra vários outros objetos e até mesmo alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. A lua, tia. A lua, muito bem, a lua cheia lembra um círculo. A bola de um sorvete, tia. Muito bem, Luane, a bola de sorvete. O prato lá de casa. O prato, muito bem. O prato, tem pratos que são redondos e tem também de outras formas, mas redonda a gente consegue observar também. Está correto. Mais algum, meninas? Os meus olhos, tia. Sim, os olhos, muito bem. A cabeça, tia. Muito bem, Thaís, a cabeça. Mais alguma, meninas? Não? Então vamos passar para a próxima forma. Tá, conhecemos o círculo e associamos a alguns objetos, como vocês falaram. Agora vamos ver a próxima forma geométrica. O quadrado. Este é o quadrado. Ele possui, crianças, 4 lados. 1, 2, 3, 4. E o mais interessante é que todos os lados do quadrado são iguais, do mesmo tamanho, tá? E agora eu pergunto para vocês, vamos pensar aí, vamos lembrar no nosso dia a dia, na nossa casa, na escola, objetos que lembrem um quadrado. O porta-retrato lá da minha casa é quadrado, tia. Muito bem, Luane. A bolacha.
A bolacha, muito bem. O quadro lá da minha escola é bem quadradinho. Muito bem, Luane. E você, Thaís? Tá pensando aí? Lembrou de mais algum? Caixa de presente, tia. Muito bem, a caixa de presente lembra o quadrado, né? A caixa ela é formada por vários quadrados, várias partes. Muito bem. Muito bem, meninas. Agora vamos para a próxima forma geométrica. Conhecem esta aqui? Como ela se chama? Retângulo, tia. Retângulo, muito bem, Luane. O retângulo, vocês podem perceber que ele é parecido com o quadrado, porém não são iguais, tá? Por quê? Porque o quadrado, ele possui 4 lados iguais, do mesmo tamanho. Já o retângulo, não. O retângulo, ele tem esses 2 lados iguais, tá? Do mesmo tamanho. E também possui esses 2 lados iguais, tá? Esse é igual a esse e este é igual a esse, tá? Esses são menores e esses outros 2 são maiores, tá? Então, os 4 lados não são iguais, porém, estes 2 são e esses 2 são, tá? Então, agora, percebendo essa diferença do retângulo para o quadrado, eu pergunto para vocês, conseguem lembrar, imaginar de algum objeto que lembre a forma de um retângulo? Um ônibus, tia. Ônibus, muito bem. A minha televisão. Televisão, A caixa do meu sapato novo. muito bem. O celular da mamãe. Excelente, olha, gostei de ver. Mais algum? A janela lá de casa. A janela, muito bem. E a mesa de vocês? Que forma ela tem? Retângulo. Muito bem, retângulo. Excelente, meninas, gostei de ver. Está faltando mais uma forma. Qual será, hein? Olhem só o que a tia trouxe aqui. O triângulo. Bem diferente da imagem, não é? O triângulo possui 3 lados iguais, tá? 1, 2, 3. Ele também possui 3 pontinhas. 1, 2, 3, tá? Este é o triângulo. E agora, consegue imaginar, lembrar de algum objeto? Tia, eu fui no circo e o chapéu do palhaço era dessa forma. Ai, que legal! Muito bem! Eu lembrei, tia, da casquinha do sorvete. Ah, a casquinha do sorvete, olha só, dá pra E lembrar da mesmo. fatia de uma pizza. Ah, fatia de uma pizza, muito bem. Mais algum, meninas? Conseguem O pensar? formato da minha casa. Ah, o formato da casinha, da cobertura, né? Deixa eu fazer aqui só pra gente imaginar. Olha só, não lembra uma casinha? Sim. Até mesmo associando com o quadrado, a forma de uma casa. Muito bem. Mais alguma, meninas? Conseguem pensar aí? Tia, o chapéu da bruxa. Muito bem, Thaís. O chapéu da bruxa. Lembra um triângulo. O que é isso, tia? Ah, isto é um jogo que eu trouxe pra vocês. Jogo! É! Tia, um cubo. Isso mesmo, Luane, um cubo. E ele é utilizado nesse jogo que eu trouxe para vocês. Inclusive, o cubo, meninas, ele é um sólido geométrico, tá? Ele faz parte do outro grupo de formas que eu falei para vocês, tá? As formas geométricas são divididas em 2 grupos, os sólidos e as planas. Hoje a gente conheceu as planas, tá? Vamos relembrar? Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Muito bem. E na próxima aula a gente vai conhecer os sólidos geométricos e o cubo é um deles, tá? Então agora vamos brincar com a tia, com o nosso jogo? Sim! Vamos então. Vamos! 1, 2, 3 e... Azul! Olha só, que coincidência! Azul de novo. Vamos lá. Rosa! Vamos lá, de novo. Vermelho! Eba! Luane fez o seu primeiro passo. Laranja! Tô com sorte hoje. Vamos lá.
agora? Vamos ver. Azul! Eba! Será que é a Luane? Será que é a Thaís? Quero verde, tia, verde. Amarelo! Ninguém. Vamos lá. Rosa! Tia, joga o Olha verde, só! E não é que a Luane chegou próximo da Thaís, que saiu primeiro? Rosa. Vermelho. Rosa de novo. Ah, e agora? Tia, Vermelho. joga verde, tia. Vocês querem verde? É. Verde! Luane venceu. E aí, pessoal? Aprendemos formas planas. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho um misto que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade, é ter a amizade que a gente tem. Domestilar, realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. E agora, o Equipe em Casa traz até você Química, Radioatividade, com o professor Igor. Seja bem-vindo ao nosso Equipe em Casa, terceiro módulo de Química. Vamos lá! Hoje falaremos sobre radioatividade, fenômeno que acontece no núcleo dos átomos. Égua, núcleo dos átomos? Sim! Lembra do nosso primeiro módulo lá em Sistemas e Misturas? Que nós falamos de matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, nós falamos de sistema, que é uma porção de matéria, e nós falamos de moléculas e átomos, que são as menores partes da matéria, certo? Agora, se você olhar o átomo lá a fundo, você vai ver que 3 tipos de partículas o compõem, dividido em 2 regiões, o núcleo do átomo e a eletrosfera, circundada aqui por elétrons bonitinhos, e o núcleo do átomo, o núcleo que possui prótons e nêutrons. Tá, mas e a radioatividade vai ser o quê? Ela vai ser a instabilidade desses núcleos, tá bom? É um fenômeno onde esse núcleo instável emite partículas e ondas até atingir a sua estabilidade. Mas que tipo de partículas e ondas são essas? São 3. Vem comigo, olha aqui para a tela. A gente vai ter a emissão alfa, que é uma partícula com 4 de massa e número atômico 2, semelhante a um átomo de hélio, e ela tem
carga positiva, tá bom? A gente vai ter também a emissão beta, que é um fruto do decaimento de um nêutron. Então, um nêutron, ele vai decair, vai dar origem a um próton, e a partícula beta semelhante a um elétron. Essa partícula vai embora e temos a emissão beta. Outro tipo de emissão aqui é a gama. Ela não possui carga, ela não possui massa, tá certo? Mas ela é muito forte. Então aqui, em termos de penetração, a emissão alfa, ela é fraquinha, ela é tranquila, ela nem atravessa o papel. Já a emissão beta, ela é um pouco mais forte, ela atravessa o papel, mas ela é parada pelo plástico e parada pela nossa pele também. Já a radiação gama é uma onda eletromagnética fortíssima, atravessa o papel com facilidade, o plástico, a nossa pele, atravessa o aço e atravessa o chumbo até certa espessura, tá bom? Então, bora lá. Alfa, fraquinha, para rápido. Beta, um pouco mais penetradora. E a gama penetra demais até certa espessura de chumbo, tá certo? Em 1987, aconteceu uma tragédia radioativa aqui no nosso Brasil, lá em Goiânia, Goiás, a tragédia do Césio, onde tinha um centro de radioterapia que ele fechou em 1985. Tudo foi retirado de lá, menos uma máquina de radioterapia. Então, 2 anos mais tarde, 2 catadores acharam essa máquina e, desmontando ela, descobriram uma cápsula que continha 19 gramas de cloreto de césio. Ele era um material radioativo e ele tinha brilho característico. Então, esses catadores resolveram vender essa máquina para o dono do ferro velho. O dono do ferro velho ficou encantado por esse pó brilhoso, mostrou para toda a sua família, até que seu irmão levou um pouco desse pó para casa, colocou como um adorno na mesa de jantar, pessoal jantando, um pouco do pó caiu na janta da filha dele, a filha dele ingeriu esse cloreto de césio e mais tarde ela veio a falecer. Então essa foi uma tragédia que marcou o Brasil lá nos anos 80. Agora, te pergunto, esse local que foi contaminado com césio, será que ele pode ser habitado de novo? Ou será que ele fica contaminado para sempre? Para isso a gente tem que entender o fenômeno da meia-vida, tá bom? Esse fenômeno, ele diz o seguinte: uma amostra radioativa, aqui a gente tem 8 átomos radioativos, passou-se o tempo de meia-vida, não sei qual é o tempo de meia-vida, essa massa decai pela metade, tá bom? Então passou meia-vida, tinha 8 átomos, agora nós temos 4 átomos radioativos. Passou mais uma meia-vida, caiu pela metade, 2 átomos radioativos. Mais uma meia-vida, 1 átomo radioativo. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que aquela amostra radioativa decaia pela metade. Aqui a gente tem exemplos de espécies radioativas, urânio, que o tempo de meia-vida é 4 bilhões de anos e meio. Lembra que o acidente de Chernobyl aconteceu com urânio, então lá o caso é mais diferente, é mais embaixo. Aqui, Brasil, Césio 137, tempo de meia-vida do Césio é de 30 anos. Então, a cada vez que passam-se 30 anos desde o início do acidente, aquela massa cai pela metade, mais 30 anos, decai pela metade, até ficar no limite tolerável, tá bom? Se você perceber também aqui olhando para a nossa tabela, nós temos espécies que têm meia-vida rápida, termos de segundos, e outras espécies que demoram bilhões de anos. Isso pode ser calculado em gráfico aqui. Gráfico de meia-vida é o mesmo para todas as espécies. A gente joga aqui no eixo da massa, certo? A gente sempre chama a totalidade de 100%. E aqui a gente joga o tempo. Nesse exemplo do gráfico, a gente tem uma amostra que tem meia-vida de 12 segundos. Então, o gráfico é uma curva descendente. E aqui, olha, para chegar em 50, passaram-se 12 segundos, metade da massa inicial. Passou mais 12 segundos, 24, chegamos em 25% da amostra e ela vai indefinidamente. Ela não vai acabar, certo? Ela vai chegar até limites toleráveis. Tranquilo? Fenômenos envolvendo radioatividade, fissão e fusão nuclear, tá bom? Na fissão, a gente vai ter núcleos maiores dando origem a núcleos menores através do bombardeamento de nêutrons, liberando energia. Olha aqui a imagem bonitinha, a gente vai ter o urânio 235,
esse urânio vai ser bombardeado com um nêutron e ele vai se juntar ao urânio, o urânio vai ficar instável e ele vai fazer o quê? Ele quer liberar essas partículas. Então ele sofre fissão, dando origem a bário 141 e criptônio 92 e mais 3 nêutrons. Presta atenção nisso aqui. Quando ele liberar esses 3 nêutrons, acontece uma reação em cadeia. Presta atenção, um nêutron foi suficiente para fazer uma fissão. Dessa fissão, liberaram-se 3 nêutrons, então cada nêutron desse vai dar continuidade na fissão. Esse é o princípio de funcionamento da bomba atômica, certo? As bombas mais famosas, Hiroshima e Nagasaki, que bombardearam o Japão na Segunda Guerra Mundial. Agora, a fusão, se na fissão tu tinha núcleos maiores dando origem a núcleos menores, na fusão é o contrário, a gente vai ter núcleos menores unindo-se para formar núcleos maiores. Isso acontece no Sol. Aqui a gente tem o exemplo do nitrogênio, o isótopo dele deutério, unindo-se ao trítio, outro isótopo do hidrogênio, formando hélio, liberando um nêutron. Olha, nesses dois processos, tanto fissão quanto fusão nuclear, ambos são processos que liberam muita energia. Agora, falando em energia, será que a energia nuclear ela é boa? E aí? A gente tem que analisar os prós e os contras, tá bom? Vantagens da nossa energia nuclear. Ela é limpa, não produz gases estufa, gases que atenuam o efeito estufa. Exemplo, CO2. Não produz CO2. O máximo que ela vai produzir são nêutrons, que vão dar continuidade a essas fissões. Pouca área para a construção da usina. Por exemplo, a gente tem energia eólica. Energia eólica, a gente precisa ter uma grande área para poder colocar os cataventos. Energia hídrica, a gente precisa ter água se movimentando, correto? Um rio, uma barragem. O biodiesel precisa de plantações de cana, plantação de milho, plantação de soja. Agora, energia nuclear, só o espaço da usina mesmo, tá bom? Disponibilidade de combustível, tem bastante. E ela independe de fatores climáticos, tá bom? Não precisa de chuva, não precisa de sol. Ela acontece independente do clima. Desvantagens da energia nuclear. A gente tem que ter cuidados extras com esse lixo nuclear. Você viu, né? Radiação gama, ela destrói. Viu o caso do césio? Pois é. Riscos de acidentes nucleares, a exemplo de Chernobyl, por uma falha aconteceu toda aquela tragédia. E ela é uma energia mais cara se comparada a outras fontes de energia, tá bom? Agora, bora ver como é que o Enem cobrou isso? Olha aqui. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto refere-se a qual tipo de radiação? Presta atenção na leitura. Olha o que ele fala aqui. Grande penetração no corpo humano. Então a gente tem radiação alfa, beta e gama. Aqui vai ter maior penetração, radiação gama. Então procura aqui, letra C, radiação gama. Tranquilo, suave. A exemplo aqui, aquela imagem que mostra a diferença de penetração das três. Questão 2. Glicose, marcada com nuclídeos de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de positrons. A desintegração do carbono 11 gera um positron, com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Olha só, de acordo com a equação da reação nuclear. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então, para chegar no desejado, tem que se passar 5 meias-vidas. De quanto? 20 minutos. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de. Então, preste atenção. Olha o que a questão quer. Separa os dados. Ele te fala que você tem 1 grama de carbono, tá certo? E ele quer a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem. Aí a aquisição da imagem acontece quando? Com 5 meias-vidas. Então o que a gente faz? A gente começa convertendo essa massa de gramas para miligramas,
a gente já multiplica por 1000. Vamos ter 1000 miligramas. Então, passou a primeira meia-vida, a massa cai pela metade. Nós temos 500 gramas. Ele quer 5, faltam mais 4. Passou mais uma meia-vida, 250 miligramas. Mais uma meia-vida, 125 miligramas. Quarta meia-vida, 62 miligramas e meia. E a última meia-vida, chegamos a 31,25 miligramas, que é a massa restante do nosso nuclídeo. A gente procura a alternativa mais próxima, letra D, deu aquela arredondadinha, 31,3 miligramas. Olha como é tranquilo, questão de meia-vida. E, para fechar esse bloco de radioatividade, última questão, falando sobre a bomba reduz a nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque lembra lá, a gente falou de fissão. Para a fissão acontecer, a gente tem que jogar um nêutron nesse urânio, o urânio fica instável, ocorre fissão, libera 2 espécies e 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão fazendo a reação em cadeia. Então, bora dar uma analisada aqui. Fissão do urânio, 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor. Verdade, até aí, calor e energia. Que dá continuidade à reação? É o calor que dá continuidade? Não. Fissão do urânio ocorre, liberação de energia. Legal. Que vai desintegrando o isótopo do urânio, enriquecendo em mais urânio? Não. A gente viu que na fissão quebra o núcleo maior, dando origem a núcleos menores. Letra C. Fissão do urânio ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos de urânio, tá certo? Então aqui, letra C, tranquilo, questão de fissão nuclear, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, procure os nossos canais, canal Equipe, seja no Instagram, Facebook. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo módulo. Forte abraço e tchau. E aí, pessoal, que no seu Enem venha a radioatividade. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho um isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade, ter amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento.
neste módulo História, a escravidão nas Américas, com o professor Carlos Alberto. Alô você que vai prestar o Enem 2020. Desde que esse exame começou, um dos temas que mais é cobrado ao longo desses mais de 20 anos é exatamente o tema de nossa aula de hoje, a escravidão. A escravidão, ela pode ser de várias formas definida. Por exemplo, a escravidão ela pode ser definida como uma forma de trabalho compulsório, ou seja, forçado. A escravidão pode ser definida como a coisificação do ser humano. O que é isso? Na escravidão, o ser humano ele perde a condição de pessoa. Ao tornar-se escravo, ele perde a condição de pessoa. Ele torna-se coisa, objeto, mercadoria, propriedade, bem. Na escravidão, como nós colocamos aqui, um ser humano torna-se proprietário de outro ser humano. E quando você fala em escravidão, é bom lembrar que você tem dois grandes momentos dela no programa do Enem. O primeiro grande momento histórico é a escravidão clássica ou antiga. Aquela, preste atenção, que predominou no mundo grego e no mundo romano. A escravidão clássica ou antiga tinha as mais variadas origens. As dívidas. Em Roma havia o nexo, a chamada hipoteca da vida. Emprestou, não pagou, podia virar escravo. Os nascimentos, as guerras de conquistas, né? A prática do comércio em si. Várias eram as origens da escravidão no mundo antigo. Agora, há uma coisa bem interessante para você perceber. A escravidão no mundo antigo não tinha o caráter racista, ou seja, não havia um discurso ou uma ideologia que afirmasse que a escravidão deveria ser imposta a grupos inferiores. Como é que você explica isso? Imaginemos que se uma cidade grega entrasse em choque com outra e invadisse a cidade e escravizasse 500 habitantes dessa cidade, e viessem entre os 500 escravizados 20 filósofos, os 20 filósofos iam ser vendidos como escravo no mercado da cidade. E a pessoa que o comprasse? Quem o comprasse não iria comprá-lo para quebrar pedra, cuidar de cavalos, ia comprar esse filósofo para educar a sua família, ia tê-lo enquanto escravo. Ia vestir muito bem esse escravo, alimentar muito bem, possivelmente dar-lhe uma companheira, uma habitação razoável, mas era até uma questão de status para essa família ter esse escravo no seu pátio ou na praça, educando aquela família. Quando você vem para o mundo moderno, e aí entra o Brasil, você vai ter a chamada escravidão moderna ou colonial. Essa que existiu no período em que funcionou o antigo sistema colonial, ali nos séculos XVI, XVII, XVIII, principalmente. Essa escravidão chamada moderna ou colonial, ela foi imposta a grupos considerados inferiores. Eu estou me referindo aqui aos indígenas e aos africanos. Portanto, ela vai ter, como está colocado aqui no nosso quadro, ela vai ter um caráter racista e um caráter etnocêntrico. Racista, porque ela vai ser imposta a grupos, repito, considerados pelos europeus inferiores. E principalmente etnocêntrica, porque a forma como a Europa irá olhar para esses grupos, irá olhar para essas culturas, é usando a cultura europeia, os referenciais culturais europeus, enquanto corretos, enquanto únicos aceitos enquanto cultura. Isso é etnocentrismo. E quando você vai trabalhar a escravidão no Brasil, especificamente aqui no Brasil, é preciso olhar algumas questões. Primeiro, no Brasil, a escravidão existiu legalmente do século XVI até quando foi abolida pela famosa Lei Áurea, o 13 de maio de 1888. Preste atenção, esse é o período de existência legal da escravidão no Brasil.
Ela foi a principal forma de trabalho em praticamente todas as atividades econômicas do Brasil colonial e do Brasil independente. Ou seja, a escravidão ela foi a principal forma de trabalho onde? Na lavoura canavieira, na lavoura cafeeira, nas minas, nas cidades coloniais, ao longo desse período em que ela existiu legalmente. Não esqueça, inicialmente a escravidão no Brasil é imposta aos índios, ou seja, o grupo humano já existente aqui. Este grupo, os índios, representa o primeiro grupo a ser escravizado. Posteriormente, é que você vai ver no Brasil um fenômeno que é o predomínio da escravidão africana sobre a escravidão indígena. Esse fenômeno também é chamado de africanização da escravidão. Lembrando, a africanização da escravidão não aconteceu em todo o continente americano. Olha só, ela foi predominante, a escravidão africana, em 3 grandes áreas do continente americano: o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos. Ela aconteceu também em outras áreas do continente americano, ou em quase todas, mas predominantemente nessas 3 áreas, o que levou o famoso historiador Ciro Flammarion Cardoso a criar a expressão africanização da escravidão. E agora uma pergunta interessante, muito importante para quem está estudando para o Enem. Por que predominou a escravidão africana sobre a escravidão indígena? Nós basicamente elencamos 4 razões. A resistência indígena. Essa história do índio preguiçoso foi invenção dos europeus. Ele resistiu, ele reagiu, se dispersou, se reorganizou de várias formas, resistindo. A oposição da igreja, que vai defender a catequização e não a escravização dos índios. As doenças. Gente, as doenças foram tão fatais, tão letais em alguns locais como a própria escravidão. Doenças como a malária, a leptospirose, viroses, o sarampo, conseguem dizimar milhões de índios em todo o continente americano. O Brasil não escapou disso. Agora, a principal razão que explica a predominância da escravidão africana sobre a indígena está exatamente em função da rentabilidade maior da escravidão africana e essa rentabilidade organizada vinda através do famoso tráfico negreiro. O que era o tráfico negreiro? O tráfico negreiro ele pode ser chamado de comércio humano. Você pode chamá-lo de movimento migratório compulsório, porque são milhões de trabalhadores de grupos humanos que são deslocados para o continente americano. É uma migração forçada. Você pode também chamar o tráfico negreiro de diáspora africana, ou seja, dispersão de milhões de africanos que são arrancados de sua base territorial e para cá trazidos. Ou também podemos usar uma expressão que hoje é muito usada, especialmente na geografia, que é a palavrinha desterritorialização. Ou seja, eles foram desterritorializados, retirados de sua base territorial e jogados em outro território na condição de escravos. E não podemos também esquecer que o navio negreiro também recebia o apelido de tumbeiro, ou os tumbeiros, devido à quantidade enorme de morte que havia durante aquela penosa travessia. Olha um poema anônimo daquele período, que eu vou mostrar a vocês agora. 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas latão, peso morto. Eu ganho 800%, essa metade chega ao porto. 2 estrofes. Na primeira você percebe o negro, a negra, tratado como peça, mercadoria, objeto. E no segundo, a enorme rentabilidade. Metade que morresse na viagem podia gerar
um lucro até 8 vezes maior, ou seja, 800%. E aqui nós temos algumas imagens interessantes que são famosas da escravidão. Aqui a típica imagem dos escravos observando os senhores comendo, as crianças embaixo como se fossem animais, pedindo, e restos entregues a elas. É famoso esse quadro. Aqui nós temos um pelourinho, que era, na verdade, aquele poste que fazia parte das vilas, e que nas vilas era usado para açoitar os escravos. Não havia nas vilas e cidades o tronco. O tronco havia na fazenda. E aí, nas cidades, se usa o pelourinho enquanto tronco. Por isso que sumiram, quando a Lei Áurea aboliu a escravidão, foi quase uma reação natural das pessoas sair derrubando por aí os pelourinhos. E aqui uma imagem que é muito famosa, o interior de um navio negreiro, né? Aquele sofrimento todo pelo qual passavam esses escravos. E a gente encerra a nossa aula lembrando um trecho de um famoso poema, que no final vai ser aqui referenciado. O trecho fala o seguinte: ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto e imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre quebrado pelo arranco de um finado e o baque do corpo ao mar. Castro Alves, o navio negreiro, 1868. Até a próxima aula, onde o tema vai continuar. Na próxima aula, resistência negra à escravidão. Pessoal, escravidão nunca mais. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Neste módulo, Biologia, um tema dos mais importantes, evolução das espécies, com o professor Reinaldo. Fala galera, aqui é o professor Reinaldo do Colégio Equipe. Hoje vamos trabalhar com um módulo chamado Evolução Biológica. E a gente não pode falar de evolução sem nós falarmos de adaptação, tá? Porque o indivíduo ele está adaptado ao ambiente se as condições evolutivas dele o permitiram a isso.
Então nós vamos tratar dessas adaptações. Quando se fala em evolução, não podemos esquecer de uma ideia que perdura até hoje, que é o fixismo. Tá? O fixismo, dê uma olhada para esse slide aqui. O fixismo, ele diz o quê? Que os seres vivos não sofreram evolução, eles são imutáveis, que uma força divina colocou o ser vivo aí e ficou, sem haver mudanças. Tá? O fixismo, ele é muito pregado pelas religiões, principalmente as cristãs. No slide aqui, de novo, vocês estão vendo que os indivíduos aqui, eles passam ao longo do tempo sem evoluir, sem modificar. Então o fixismo é isso, que o ser vivo, ele não se modifica ao longo do tempo. Tá ok? E aí, nós temos que analisar o seguinte, até onde podemos ver que o fixismo é uma realidade? É complicado. Quem acreditava no fixismo seria Aristóteles, que ele é o filósofo. Platão acreditava no fixismo, dizia que as pessoas são imutáveis, que os seres são imutáveis, certo? Só que temos que analisar o seguinte, será que nós somos imutáveis mesmo? Será que o fixismo está correto? Porque o fixismo é baseado mais na religião, mais no divino, beleza? Aí o que é que acontece? Em oposição ao fixismo, nós vamos iniciar o lamarquismo, que é a primeira teoria, a escola evolutiva, tá? Que se tem notícia, tá? É o lamarquismo. O lamarquismo, ele foi proposto por esse cara, chamado Jean-Baptiste Lamarck, ou Conde de Monet, ele era francês, tá ok? E ele escreveu as suas leis, né, nesse livro chamado Filosofia Zoológica. E nesse livro ele prega duas leis básicas, ok? Primeira é a lei do uso e do desuso, e a segunda é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei diz o seguinte, se você usar uma parte do teu corpo, ela desenvolve. Se você parar de usar essa parte do teu corpo, ela atrofia. Tá? Olha, gente, uso e desuso é uma característica adquirida. Eu estou adquirindo alguma coisa ou pelo uso ou pelo desuso. Essas características vindas pelo uso e desuso, o que é que acontece? Elas passam para os descendentes. Então ele diz que característica adquirida é passada para os filhos, para os descendentes. Ora, gente, o que está certo e o que está errado nesse momento? Vamos lá. A lei de uso e do desuso, o que é que acontece na lei do uso e do desuso? Alguns tecidos respondem a essa lei, como o tecido muscular. Se você for na academia e começar a usar, né, fizer aqueles aparelhos todos, você está fazendo uso do teu músculo. Então, ele vai desenvolver claramente. Se você passar muito tempo sem usar, não quiser, o que vai acontecer? Teu músculo vai definhar. Então, a lei do uso e do desuso não está totalmente errada. Uma parte dos nossos tecidos respondem a isso. Mas, olha a segunda lei, galera. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que nós passamos para os nossos filhos não são características adquiridas, e sim hereditárias. Safo isso? Deu para entender, galera? Tá? E aí eu coloquei para vocês esse slide aqui, para vocês entenderem bacana. Dá uma olhada aqui que o meio ambiente para o Lamarck, ele exige a mudança do indivíduo. Tá? Ele exige a mudança. Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma árvore e as girafas de pescoço curto. Tá? Pescoço curto. No início, a árvore ela é curta, ela é baixa. Então, as girafas elas conseguem comer essas folhas. Elas se alimentam legal. Se elas se alimentam legal, elas vão ter energia. Se elas vão ter energia, elas vão ter descendentes. Só que acontece um problema aí. O meio ambiente modifica, ele muda. Se o ambiente muda, olha lá, a árvore fica maior. Ela ficou alta. Então, aquelas girafas que tinham pescoço curtos, o que vai acontecer? Elas vão ter dificuldade para chegar naqueles galhos. E aí, galera, o que acontece? Ela começa a esticar o pescoço. Ou seja, ela começa a fazer o quê? A lei do uso ou do desuso? Do uso. Ela começa a esticar o pescoço. À medida que ela usa o seu pescoço, tá? Ela começa a ganhar centímetros a mais no pescoço. Então isso é o quê? Isso é uma característica o quê? Adquirida.
E o Lamarck diz, olha aqui, que essa característica adquirida, que é o pescoço maior, vai passar para os filhotes. Para os filhotes. E aí eu tenho a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Gente, isso não está certo, porque o que passa para os descendentes são características hereditárias, vindo nos gametas. Tá? É pelos gametas que nós passamos aos nossos filhos as características que são nossas ou das nossas famílias. Beleza isso, galera? Safo isso? Agora, cuidado com uma coisa no Enem. O Lamarck, ele tem uma coisa boa na teoria da evolução. É que ele foi o primeiro cientista a falar de adaptação. Ele falou que os seres se adaptam em decorrência da mudança do ambiente. Presta atenção. O ambiente mudou, o cara, então, ele vai se adaptar a esse ambiente. Beleza isso, galera? Safo? Esse é o Lamarck. Tá? Então, não esqueçam. Lamarck diz que o meio ambiente existe uma mudança adaptativa do indivíduo. Safo? E agora vamos ver algumas outras características ou teorias do Lamarck. Dá uma olhada aqui no slide. O tamanduá, por exemplo. Como é que o tamanduá tem aquela língua, segundo Lamarck, aquela língua grandona? É que, antigamente, segundo Lamarck, os primórdios dos tamanduás, eles tinham línguas curtas. E aí o que é que acontece? Essas línguas curtas, ele conseguia colocar em formigueiros curtos também, não profundos. Beleza? Quando o tamanduá, ele coloca a língua no formigueiro, ele pega a formiga naquela certa profundidade. Só que aconteceu um problema. Olha lá. O que é que acontece com o tamanduá? O formigueiro, as formigas começaram a ficarem mais profundas na terra. E aí o que é que vai acontecer, galera? O tamanduá com língua pequena não consegue chegar mais nas formigas. Segundo Lamarck, tá ok? Não consegue chegar mais nas formigas. Aí o que é que acontece? O meio ambiente se modificou. E essa modificação do ambiente faz o quê, galera? Faz com que o tamanduá comece a se adaptar. Como? Esticando a língua. Uso ou desuso? Uso. À medida que ele vai esticando a língua, ela vai ficando mais longa e ele vai passando isso para os descendentes. Até nós termos esse tamanduá com a língua grande hoje, que chega em qualquer profundidade do formigueiro. Safo isso? Segundo caso aqui, dá uma olhada aqui no segundo caso. São as aves pernaltas. Aves pernaltas. Como é essa teoria do Lamarck para as aves pernaltas? Ela dizia o seguinte, que as aves pernaltas antigamente elas não eram altas, todas eram baixas, como vocês estão vendo aqui no slide, olha, elas eram baixas, está aqui, olha, baixas. Automaticamente, quando ela entrava na água para comer o alimento dela, o peixe, por exemplo, ela se molhava toda a pena dela, a pena ficava encharcada e elas ficavam pesadas e podiam afundar e se afogar. Uma ave pernalta dessa resolve mudar tudo. Ela começa a esticar sua perna. Uso ou desuso? Uso. Ela começa a esticar sua perna e à medida que ela estica a perna, vai aumentando centímetros na sua perna. Ou seja, uma característica o quê? Adquirida. E ele diz que passa essa característica adquirida para os filhotes dessas aves. Beleza? Aí os filhotes já vão nascer com as pernas maiores. E vão ficar desse jeito aqui que vocês estão vendo, com as pernas altas. Safo isso, galera? Deu para entender o lamarquismo? Tudo isso, a adaptação ocorreu porque o meio ambiente exigiu essa adaptação. Beleza? Vamos ver agora a segunda escola. A segunda escola já é o darwinismo. Essa escola aí já é mais científica. O darwinismo foi proposto por Charles Darwin, e ele escreveu isso nesse livro chamado A Origem das Espécies. Nesse livro Origem das Espécies, ele coloca a sua teoria. Né? Ele escreve a sua teoria, chamada de seleção natural. Teoria da seleção natural. Tá? E vamos ver como é essa teoria da seleção natural. Olha, dê uma olhada para cá. A teoria diz o seguinte, que os indivíduos eles têm que deixar um grande número de descendentes. Tá? Lógico que tem que deixar um grande número de descendentes. Nesse grande número de descendentes, vai aparecer indivíduos parecidos com o pai ou diferentes do pai. Ou seja, nessa população vou ter indivíduos parecidos entre si, mas deve aparecer alguns indivíduos diferentes. Certo?
Esse indivíduo diferente, ele vai ser selecionado pelo ambiente. É o ambiente que vai selecionar esse indivíduo. Ou esse cara vai ser bem adaptado ao ambiente, ou o ambiente vai dizer assim mesmo, não, você não serve para ficar aqui. Ou seja, ele não é adaptado para o ambiente. É essa que é a seleção natural. Você vai ver indivíduos adaptados ou não adaptados. Quem vai definir isso é o meio ambiente. É o meio ambiente que seleciona as adaptações favoráveis. Beleza isso aí? Então dá uma olhada aqui no slide. Indivíduos deixam um grande número de descendentes, como eu falei para vocês. Indivíduos apresentam características diferentes, como eu falei para vocês. Terceiro, indivíduos com características favoráveis passam essa característica a seus filhos, que se adaptam ao ambiente. Se essa característica nova conferir ao indivíduo uma adaptação ao ambiente, tipo assim, eu consigo mais comida, eu me defendo de predador, o que vai acontecer? Essa característica vai permanecer no ambiente. A seleção natural vai deixar essa característica no ambiente. Beleza? Safo. E aí o meio ambiente é o agente selecionador. Tranquilo, galera? Tá? Aí aqui no final eu coloquei para vocês indivíduos que não possuem características favoráveis, eles são chamados não aptos. E quem tem características favoráveis são chamados de aptos. E são os aptos que ficam no ambiente. Beleza isso? Sem crise? Então dá uma olhada aqui. Darwin, no final, quando ele estava chegando, não se esqueçam que ele viajou durante 5 anos a bordo de um navio chamado Beagle. E quando ele chegou na Inglaterra, ele leu o tratado de um matemático chamado Thomas Malthus. Olha o que o Malthus dizia. Ele dizia que a população humana cresce em PG, enquanto que o alimento cresce em PA. E aí, galera? Se o alimento cresce menos e a população cresce mais, logicamente vai ter uma grande procura por alimento. Certo ou não? E aí, olha o que vai acontecer. A galera vai disputar esse alimento, esse pouco alimento. E aí ele dizia o seguinte, quem tem característica favorável, quem consegue se alimentar, chegar no alimento e se alimentar melhor, sobrevive. Quem não consegue vai ser eliminado. Tá ok? A gente sabe que a coisa é diferente, a gente vai falar isso depois. E galera, é isso. Tá? Biologia é no Equipe, venham para o Equipe, as matrículas estão abertas. Procurem a gente nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Venham fazer parte dessa equipe. Valeu, galera! E aí, evoluíram? Tudo muda o tempo todo. Na próxima semana, mais Equipe em Casa. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.